Perder um trem pode parecer apenas um contratempo comum, mas para mim, aquele atraso mudou tudo. O rumo da minha vida, da ciência e, de alguma forma, da própria compreensão do tempo. Eu ainda lembro do som do apito cortando o ar frio da estação de Berna. As pessoas embarcavam apressadas, cada uma em seu destino, enquanto eu observava o vapor subindo dos trilhos, hipnotizado. Por alguns segundos, ou talvez minutos, o mundo parou. Minha cabeça sempre foi assim, uma tempestade de ideias, imagens, teorias e distrações. Às vezes eu tentava me concentrar, mas uma única fagulha de curiosidade me levava embora para outro universo. Naquele dia, bastou olhar para o reflexo do sol nas janelas do trem para minha mente começar a viajar. O que é o tempo, afinal? Por que parece correr para uns e parar para outros? Quando percebi, o trem já havia partido. As pessoas sumiam no horizonte, e eu fiquei ali, parado, com o bilhete amassado na mão. Poderia ter me irritado, mas algo dentro de mim acendeu. Eu observava o trem diminuindo no horizonte e, pela primeira vez, imaginei como seria perseguir a luz. Se eu pudesse correr ao lado de um feixe de luz, o que veria? Aquele atraso me envergonhou. Perdi reuniões, compromissos e, como diziam, a pontualidade suíça. Mas, na verdade, foi ali que algo se quebrou e algo nasceu. O tempo deixou de ser um ponteiro em um relógio e se tornou uma pergunta viva dentro de mim. E tudo começou com aquilo que todos chamavam de distração, e que hoje eu entendo. Era o TDAH transformando o comum em infinito. Perder um trem pode parecer apenas um contratempo comum, mas para mim, aquele atraso mudou tudo. O rumo da minha vida, da ciência e, de alguma forma, da própria compreensão do tempo. Eu ainda lembro do som do apito cortando o ar frio da estação de Berna. As pessoas embarcavam apressadas, cada uma em seu destino, enquanto eu observava o vapor subindo dos trilhos, hipnotizado. Por alguns segundos, ou talvez minutos, o mundo parou. Minha cabeça sempre foi assim, uma tempestade de ideias, imagens, teorias e distrações. Às vezes eu tentava me concentrar, mas uma única fagulha de curiosidade me levava embora para outro universo. Naquele dia, bastou olhar para o reflexo do sol nas janelas do trem para minha mente começar a viajar. O que é o tempo, afinal? Por que parece correr para uns e parar para outros? Quando percebi, o trem já havia partido. As pessoas sumiam no horizonte, e eu fiquei ali, parado, com o bilhete amassado na mão. Poderia ter me irritado, mas algo dentro de mim acendeu. Eu observava o trem diminuindo no horizonte e, pela primeira vez, imaginei como seria perseguir a luz. Se eu pudesse correr ao lado de um feixe de luz, o que veria? Aquele atraso me envergonhou. Perdi reuniões, compromissos e, como diziam, a pontualidade suíça. Mas, na verdade, foi ali que algo se quebrou e algo nasceu. O tempo deixou de ser um ponteiro em um relógio e se tornou uma pergunta viva dentro de mim. E tudo começou com aquilo que todos chamavam de distração, e que hoje eu entendo. Era o TDAH transformando o comum em infinito. Desde cedo, aprendi que o mundo não esperava por mim. As pessoas caminhavam em linha reta, sabiam seus horários, suas rotas, seus compromissos. Eu, por outro lado, me perdia no meio do caminho. Não por falta de vontade, mas porque cada passo me levava a 1000 direções. Um som, um cheiro, uma ideia. E lá estava eu, viajando em outro pensamento. Naquela manhã em Berna, o relógio da estação marcava 8h45. O trem partiria em 15 minutos, e eu ainda estava sentado num banco, observando as sombras das pessoas se alongando no chão. Eu olhava para a fumaça que saía da locomotiva e pensava no que aconteceria se o tempo fosse elástico, se pudesse se esticar ou encolher conforme o observador. Uma mulher com um lenço azul passou por mim apressada. Eu a vi atravessar o corredor com tanta precisão como se o tempo obedecesse ao ritmo dos passos dela. E então me perguntei: o tempo obedece a nós ou nós obedecemos ao tempo? Essa pergunta me prendeu como uma melodia que não sai da cabeça. Quando olhei novamente, o relógio marcava 9h. O trem já começava a se mover. Corri, tropeçando na própria mala, quase caindo. Mas era tarde demais. O maquinista sequer olhou para trás. E ali fiquei,
ofegante, enquanto o som do apito se misturava ao barulho do meu próprio coração. Senti a velha mistura de frustração e culpa. Não era a primeira vez. Eu já havia perdido aulas, reuniões e até oportunidades de trabalho por causa dessa minha relação torta com o tempo. As pessoas diziam: Einstein, você precisa ser mais responsável. Mas como explicar que minha mente não tinha freios? Enquanto todos seguiam para seus destinos, eu sentei novamente no banco. Aquele momento, que qualquer um chamaria de fracasso, se tornou meu pequeno laboratório de pensamento. O vento frio tocava meu rosto e eu observava o trem desaparecendo ao longe. Ele parecia cada vez menor, até que virou apenas um ponto. E então, sumiu. Foi nesse instante que algo dentro de mim clicou. Se o trem se afastava e eu permanecia parado, minha percepção do tempo era diferente da percepção de quem estava dentro dele. Parecia óbvio, mas algo nessa diferença me fascinava. Eu comecei a imaginar o que veria se o trem se movesse à velocidade da luz. Veria o tempo parar? As pessoas me olhavam como se eu estivesse perdido. E de fato eu estava. Mas não na estação. Eu estava perdido no tempo. Cada segundo daquela manhã se transformou em perguntas que não me deixariam mais dormir. E, ironicamente, foi nesse dia, no dia em que perdi o trem, que comecei a entender que talvez o tempo não fosse o mesmo para todos. Que talvez, só talvez, perder o trem fosse exatamente o que eu precisava para encontrar o que o mundo inteiro buscava. Uma nova forma de ver o universo. Desde aquele dia na estação, algo começou a mudar dentro de mim. O mundo parecia o mesmo, mas eu não conseguia mais olhar para nada sem pensar no tempo. Cada movimento de um relógio, cada sombra se alongando, cada raio de sol refletindo nas janelas, tudo se tornava uma equação não resolvida. Era como se minha mente tivesse aberto uma porta que nunca mais se fecharia. Mas junto com essa curiosidade veio o caos. Eu tentava focar nas tarefas simples do trabalho, revisar relatórios de patentes, preencher documentos, analisar invenções triviais. E em poucos minutos já estava rabiscando fórmulas nas margens dos papéis. Meus colegas achavam graça, diziam que eu tinha a cabeça na lua. Eles não sabiam que, na verdade, eu estava tentando entender como o universo respirava. Minha esposa, Mileva, olhava para mim com um misto de amor e preocupação. Ela me dizia: Albert, você precisa descansar. Mas como descansar quando o cérebro não obedece? Quando cada segundo desperta 1000 pensamentos? Eu queria estar presente, ouvir, responder, mas minha mente pulava como um elétron entre órbitas invisíveis. Às vezes eu me sentia exausto. Outras vezes, tomado por uma energia incontrolável. Eu passava noites inteiras acordado, andando de um lado para o outro, repetindo a mesma pergunta. Se eu correr ao lado da luz, o tempo pararia? Era uma ideia simples e absurda ao mesmo tempo, e quanto mais eu tentava deixá-la de lado, mais ela me perseguia. As pessoas ao meu redor começaram a se afastar. No trabalho, eu era o funcionário que se esquecia das reuniões. Em casa, o marido que esquecia as datas importantes. Dentro de mim, eu era apenas um homem tentando entender por que o tempo parecia escorrer pelas mãos. Eu tentava disfarçar, tentava agir normal, mas minha cabeça era um redemoinho. Um pensamento levava a outro, e mais outro. Quando percebia, já estava imaginando experimentos impossíveis, viajando com a mente por trilhos invisíveis, seguindo o trem que perdi. Uma tarde, enquanto observava o pôr do sol refletindo nos telhados de Berna, tive uma sensação estranha. Como se o mundo inteiro respirasse em ritmos diferentes. O tempo parecia desacelerar, e por um instante, eu senti que estava fora dele. Meu corpo ali, mas minha mente, em algum ponto entre o ontem e o amanhã. Essa sensação me assustou. Eu comecei a duvidar de mim mesmo. Será que estava ficando louco? Será que essa inquietação era um castigo por nunca conseguir estar no presente? O TDAH me fazia sentir tudo com intensidade, e isso incluía a dúvida, o medo e a solidão. Mas havia algo em mim que não desistia. Eu não conseguia ignorar o incômodo. Era como se o universo inteiro sussurrasse uma resposta que eu ainda não entendia. E eu sabia que, de alguma forma, aquele atraso na estação tinha me colocado em um trilho que eu não poderia abandonar. O conflito não era mais com o tempo. Era comigo mesmo.
E eu estava disposto a perder o sono, o emprego e até a sanidade, se fosse preciso, para entender o que significava realmente perder o trem. Houve um tempo em que eu não sabia mais se estava estudando o tempo ou se era ele que me estudava. As horas passavam e eu não sentia. Os dias se misturavam em uma sequência de pensamentos inacabados, cálculos rabiscados, ideias que nasciam e morriam antes de eu conseguir organizá-las. Minha mente parecia um laboratório em chamas. O mundo fora da minha cabeça seguia em silêncio. No escritório de patentes, eu era o funcionário excêntrico que esquecia documentos e se perdia em devaneios. Em casa, Mileva me olhava com uma ternura cansada. Ela dizia: Albert, você precisa parar. Mas como parar uma mente que corre mais rápido que o próprio tempo? As noites se tornaram longas. Eu deitava, fechava os olhos e em segundos já estava imaginando trens, relógios, feixes de luz, linhas que se cruzavam. A cada tentativa de dormir, minha cabeça acendia um novo problema. O TDAH era uma faísca que nunca apagava. Eu me sentia brilhante e derrotado ao mesmo tempo, como se estivesse a um passo da descoberta e a um passo da loucura. Cheguei a pensar que havia algo errado comigo. Comecei a evitar as pessoas, a me isolar. Conversar era difícil, ouvir era impossível. Minha mente não aceitava o ritmo do mundo. Eu vivia atrasado, não por preguiça, mas porque o tempo dentro de mim era outro. Uma tarde, ao sair do trabalho, vi novamente um trem passando. O sol refletia nas janelas, e a luz parecia se curvar conforme o movimento. Por um instante, senti como se o tempo tivesse se dobrado diante dos meus olhos. Parei no meio da rua, ignorando buzinas e olhares. O mundo se dissolveu. Só existiam eu, o trem e a luz. Naquele instante, algo se encaixou. O trem não estava apenas se movendo, o tempo ao redor dele também estava. Percebi que, para quem estava dentro, o tempo passava diferente de quem observava de fora. O espaço e o tempo não eram entidades separadas, eram fios de um mesmo tecido. O coração disparou. Eu tremia, como se tivesse acabado de tocar o invisível. Peguei um papel do bolso e comecei a escrever. As palavras saíam tortas, os números dançavam. Eu não sabia exatamente o que estava nascendo ali, mas senti com cada célula, que estava diante de algo maior do que eu. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu quase não comia. Dormia em fragmentos. O mundo ao meu redor desapareceu completamente. O TDAH, que antes me fazia perder trens, agora me fazia perder o senso de realidade. E, paradoxalmente, era exatamente isso que me permitia enxergar o que os outros não viam. Chamei isso de pensamento em movimento. A física chamaria depois de relatividade. Mas naquele momento, era apenas eu tentando entender por que um atraso banal me havia levado a questionar o tecido do universo. Eu não sabia que estava prestes a mudar a história. Só sabia que, finalmente, o trem que perdi me levaria mais longe do que qualquer outro já havia chegado. Depois daquela epifania diante do trem, o mundo ao meu redor começou a perder o sentido comum. Eu falava de tempo e luz, mas as pessoas ouviam apenas confusão. No escritório, meus colegas riam dos meus rabiscos, chamavam de delírios filosóficos. Eles não sabiam que cada linha torta era uma tentativa desesperada de traduzir o invisível. Eu comecei a sentir o peso da solidão. Não porque estivesse realmente sozinho, mas porque ninguém conseguia acompanhar o ritmo da minha mente. As conversas se tornaram cansativas, os olhares impacientes. Era como tentar explicar o arco-íris a alguém que só enxerga cinza. E ainda assim eu não conseguia parar. As noites viraram madrugadas de cálculos. Os papéis se acumulavam, o café esfriava e a mente queimava. Às vezes, o cansaço era tanto que eu esquecia o próprio nome, mas bastava um pensamento novo surgir para a exaustão desaparecer. Era como se o TDAH me mantivesse em combustão constante, destruindo e criando ao mesmo tempo. Mileva tentava me ancorar. Ela me trazia comida, pedia que descansasse, que fosse dormir. Eu prometia, mas não cumpria. O sono era um visitante que já não me reconhecia. Quando o corpo cedia, a mente ainda corria. E eu acordava com novas perguntas rabiscadas nas bordas dos lençóis. No fundo, eu sabia que estava me afastando de tudo. Amigos, família, obrigações. Mas também sabia que algo monumental estava nascendo.
Era como carregar um sol dentro do peito. Impossível não brilhar, impossível não queimar. Lembro de uma noite em que saí para caminhar. O céu de Berna estava limpo, pontilhado de estrelas. Olhei para cima e percebi que todas elas, por mais distantes, estavam presas na mesma rede do tempo e do espaço. Eu sussurrei para mim mesmo. O tempo é relativo. Foi a primeira vez que ousei dar nome ao que eu sentia. Nos dias seguintes, comecei a organizar minhas anotações. Pela primeira vez, as ideias começaram a se alinhar. O caos mental que me atormentava desde criança, a dificuldade de focar, a impulsividade, o excesso de pensamentos, agora formavam um padrão. Era como se, finalmente, meu cérebro tivesse encontrado a frequência certa. Quando apresentei meus primeiros textos, a reação foi de espanto. Alguns riram, outros acharam absurdo. O tempo não muda, Einstein, diziam. Isso é loucura. Eu apenas sorri. Já tinham me chamado de distraído a vida inteira. Louco era só uma nova palavra para a mesma incompreensão. E mesmo assim, algo em mim sabia. Eu estava certo. Não porque eu fosse mais inteligente, mas porque o TDAH me fazia ver o mundo em múltiplas janelas ao mesmo tempo. Enquanto os outros viam o trem partir, eu via o tempo se distorcer. Enquanto viam um erro, eu via uma revelação. Foi ali, no meio da descrença, que percebi. Minha mente inquieta não era um defeito. Era o instrumento que o universo usava para se explicar. Os meses seguintes foram um turbilhão silencioso. Eu ainda era o mesmo homem distraído, o mesmo funcionário do escritório de patentes, mas dentro de mim algo tinha se organizado. O que antes era um redemoinho, agora era um sistema solar, ainda caótico, mas com gravidade própria. Cada pensamento girava ao redor de uma ideia. O tempo não é absoluto. Enviei meus textos para uma revista científica. Não esperava resposta, nem reconhecimento. Fiz porque precisava libertar aquelas ideias do labirinto da minha mente. Quando finalmente recebi a publicação, senti algo que nunca havia sentido antes. Paz. Não porque o mundo havia me entendido, mas porque, pela primeira vez, eu havia entendido a mim mesmo. A reação foi lenta, confusa. Alguns começaram a me ouvir, outros a me questionar. Mas, aos poucos, algo mudou. Cientistas começaram a debater, jornais começaram a citar meu nome, e eu percebi que aquele atraso no trem tinha cruzado fronteiras que eu jamais imaginei. Ainda assim, dentro de mim, nada era simples. O TDAH não desapareceu com a fama. Eu ainda esquecia compromissos, perdia papéis, chegava atrasado a palestras. A diferença é que agora eu compreendia o porquê. Minha mente era um cometa, impossível de manter em órbita fixa, mas capaz de iluminar o céu quando passava. Lembro do dia em que um jovem estudante me perguntou: "Professor, como o senhor pensou tudo isso?" Eu sorri e respondi: "Pensando demais, e em tudo ao mesmo tempo." Ele riu. Eu também. Mas no fundo, aquela era a verdade mais pura. Com o tempo, aprendi a não lutar contra minha natureza. Descobri que o segredo não era tentar domar o caos, mas ouvir o que ele queria me dizer. Foi o TDAH que me fez questionar o óbvio, que me impediu de aceitar o mundo como ele era. Foi ele que me empurrou para fora da estação, para além dos trilhos do senso comum. Hoje entendo que não perdi o trem. Eu o deixei partir para poder enxergar o movimento. Enquanto os outros embarcavam, eu fiquei para observar. E foi nesse observar que encontrei a beleza escondida nas falhas, nas distrações, nos atrasos. A física moderna nasceu de uma mente que nunca se aquietava. E se há algo que aprendi, é que talvez o universo precise mesmo de um pouco de desordem para continuar existindo. Assim como eu precisei da minha. E se um dia alguém disser que você é distraído, inquieto ou diferente demais, apenas lembre-se disso. Talvez seja exatamente essa diferença que o tempo está esperando para se reinventar. Hoje, quando olho para trás, percebo que o trem que perdi não levava apenas passageiros, levava o mundo antigo. E foi o meu atraso, a minha distração, o meu TDAH, que me fizeram parar tempo o suficiente para ver o que ninguém via. Às vezes, é no tropeço que encontramos a direção. Durante anos, vivi tentando me encaixar em um ritmo que não era meu. Me culpei por ser diferente. Me senti pequeno diante de um mundo que parecia sempre saber para onde ir. Mas foi justamente essa mente inquieta, caótica, impaciente,
que me ensinou que o tempo é relativo e que cada um de nós tem o seu. Se você também sente que vive fora do compasso, que perde prazos, que se distrai com o que os outros chamam de nada importante, talvez o universo esteja apenas te chamando para olhar por outro ângulo. Porque às vezes é no instante em que todos seguem o trem que nasce quem vai mudar a história.